se acaba em nossas vidas. Às vezes a pessoa deseja e almeja ter um carro, uma casa, que é algo lícito, né? E aí ele conquista a casa, conquista o carro, e logo, com o passar do tempo, ele diz: eu quero uma casa maior, eu quero um carro melhor. Então, quando paramos para analisar essa parte do que Emmanuel falou hoje, é interessante pensar: será que precisamos de verdade daquilo que muitas vezes buscamos? É por isso que o Espírito Santo ele fala que ele intercede por nós, porque muitas vezes nós não sabemos pedir ou o que pedir. E eu falando isso com a minha sogra hoje, eu vi uma postagem e dizia: quer morrer rápido depois dos 50 anos? É só você se preocupar com o problema dos filhos, dos netos, e procurar riquezas ainda maiores do que você já conquistou. Porque quando chega numa certa idade, eu sei que é um programa voltado para adolescentes, a gente tem que começar a descansar, porque o corpo já não é mais o mesmo. Eu falo isso, eu sou um jovem ainda, tenho apenas 34 anos, mas eu, pastor, a gente sabe que não é a mesma coisa de um adolescente, né, que está no vigor da sua juventude, com todas as suas faculdades mentais e corporais, como nós, né, que já estamos envelhecendo. O apóstolo Paulo fala que habitamos num tabernáculo que logo se desfalece, né, e que é corruptível. Então chega um dado momento em nossas vidas, né, pastor, que a gente tem que procurar olhar para nós como seres humanos e reconhecer nossas limitações. E Deus olha para nós e nos pergunta: será que realmente precisamos daquilo que estamos correndo atrás? Porque muitas vezes as pessoas buscam tantas coisas nessa terra para preencher um vazio dentro do seu coração e tentam angariar bens aqui na terra, que ficaram para pessoas que nem lutaram por aquele tipo de bem, que vão usurpar. Até porque tudo que é conquistado aqui na terra é efêmero e passageiro, vai ficar para as outras gerações. Mas aquilo que não vai ficar para as outras gerações, que é eterno, é o que Cristo gerou em nossas vidas, que é o quê? A salvação. E para voltar um pouco aqui sobre o plano e o projeto de Deus em nossas vidas, sabemos que no mês de maio é comemorado o Maio Laranja. E também existe uma data especial que é comemorada em maio, que é sobre comemorado o Dia da Família. Muitas pessoas não sabem, mas o dia 15 de maio é comemorado o Dia da Família. E também é comemorado no dia 18 de maio, comemorado não, é um alerta de prevenção de combate ao abuso de crianças e adolescentes. O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças. O movimento convoca a sociedade a identificar sinais de violência, quebrar o silêncio e proteger os jovens e adolescentes. Então, o nosso departamento, na AD, que é a União de Adolescentes da Assembleia de Deus, ele tem uma responsabilidade não só espiritual, mas também civil. No que se refere ao quê? A orientar, tanto porque sabemos que o adolescente, o Estatuto ECA, ele estabelece que o adolescente é de 12 a 18 anos de idade. Mas sabemos que ainda existem também crianças que, às vezes por ter um tamanho que é uma estatura maior, eles fazem parte dos adolescentes. Às vezes entram nos adolescentes com 10, 11 anos. E ele já não se encaixa mais nas crianças. Sabemos que também engloba as crianças esse tipo de orientação. E eu gostaria de trazer esse tema reflexivo para nós hoje, a partir também da perspectiva do nosso pastor que está aqui hoje, para ele falar um pouco desse projeto da UNAAD, e que fala a respeito sobre o Maio Laranja, que é uma campanha de conscientização. Aqui nós vamos tratar alguns temas importantes, né, que a criança precisa ser ouvida. Vemos isso até na palavra de Deus. Eu acredito que o pastor ele vai falar a mim, vai falar a nós, ouvintes, e a mim também que estou aqui, sobre aquela parte em que os discípulos queriam impedir as crianças de chegar até Jesus. É interessante, né? E o que é que Cristo falou? Deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Então Deus ele ama as crianças, e toda igreja que se preza, ela apoia esta causa. Por quê? Porque Deus quer proteger todas as crianças e os adolescentes do mal. Amém? O pastor Diogo ele vai nos trazer aqui uma reflexão acerca desse tema, que é um projeto da UNAAD. Para muitas pessoas que não sabem, nós trabalhamos todo esse mês focado neste tema.
Amém, amém. Verdade, irmão Bruno. Estamos com esse projeto de Maio Laranja desde o ano passado, com a UNAAD, né? Onde estamos trabalhando no social com os nossos adolescentes, as nossas crianças, fazendo menção aqui também da UNIAD, né? Também está trabalhando nesse mesmo propósito. E por que não a igreja? O dever da igreja como órgão filantrópico, que é um órgão que não vê fins lucrativos, é cuidar da sociedade em si. Então, essas situações que acontecem de abuso, né, sexual de crianças, adolescentes, exploração, é um tema que nunca se viu tão necessário nesses últimos dias, onde muitas pessoas com um coração aprofundado em muitas coisas que não agradam a Deus, como o Emanuel falou aqui agora há pouco, que não é lícito, né? Tem se aprofundado no pecado e colocam culpa em diversas situações, mas nós como cristãos nós sabemos que isso é o final dos tempos. Estamos vivendo o final dos tempos, estamos vivendo a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, aliás, a primeira volta de Cristo. Estamos esperando ansiosamente isso acontecer. E para que isso aconteça, tem que se cumprir. A Bíblia fala que o amor de muitos esfriará. Nós vemos o amor de pais, que a gente fala que o dever do Estado, né, é proteger os seus. Ou seja, o Estado tem o dever de nos proteger de assaltantes, o Estado tem o dever de nos proteger de abuso sexual, de outras coisas em si. Só que como o Estado vai estar dentro das nossas casas? Como o Estado vai estar em lugares onde apenas pessoas, vamos dizer assim, que têm já intimidade, habitam, né, convivem. Então, esse projeto nasceu desse desejo de conscientizar líderes, conscientizar as próprias crianças e adolescentes que nós temos nas nossas congregações, nas nossas igrejas e, por que não dizer, na nossa comunidade, que nem tudo vamos dizer assim, é sem maldade. Tem muita gente má que se infiltra no nosso meio e começam a cortejar crianças, cortejar adolescentes, usam-se já da sabedoria, não, vamos dizer assim, do conhecimento que eles já têm, né? E a malícia, para ficar melhor dizendo. E essas crianças, adolescentes que estão no nosso meio, que não têm essa mesma malícia, são enganadas e às vezes arrastadas e terminam sofrendo esse tipo de abuso. Então esse projeto foi criado com essa função de alertar nossos líderes para prestar atenção nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, também alertar os nossos próprios adolescentes para que, se alguma coisa desse tipo acontecer em suas vidas, eles procurarem ajuda primeiramente aos pais, né? E também a nós aqui da igreja, mesmo aos órgãos que são competentes para essa área, procurar, né, ajuda de alguma forma, não se calar de forma alguma, que isso é tirar exatamente aquilo que a criança e o adolescente têm de maior, que é a pureza. É terrível, é uma situação que vivemos hoje, vemos nos nossos noticiários várias pessoas que abusam, ou de crianças que são abusadas e mortas, adolescentes. Recentemente vimos aí vários adolescentes que foram abusados, e é terrível, é uma coisa que infelizmente está acontecendo, mas para que a palavra de Deus se cumpra, o amor está esfriando. Então, que nós possamos orar, né? Esse projeto Maio Laranja é um projeto que nós temos que orar e trabalhar.
fazer com que os nossos adolescentes, as nossas crianças, venham a ser protegidos, não só por palavras, mas também por orações de todos aqueles que temem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E como bem nosso pastor coordenador estava falando, acho que um papel interessante, e não só a gente está falando de família adolescente, é o diálogo. É manter sempre o contato, né, com a sua criança, com o seu adolescente, conhecer. E a gente vê que nessa era digital as conversas têm se diminuído. Por quê? Muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, não se senta nem na mesa mais para ter um momento de almoço com os nossos filhos, ou até mesmo no final de semana. Então, sempre ter a liberdade de conversar com seu filho, com seu adolescente, para que ele possa se comunicar com você sem medo. E sempre orientar. Eu tenho 2 filhos, e eu acho que uma dica importante é sempre orientar que ninguém deve tocar o corpo, né? Que o corpo deve ser Exatamente. O corpo deve ser respeitado. Isso é uma regra que eu digo ao meu filho. Às vezes a gente olha para a filha mulher, eu tenho tanto uma moça quanto um rapaz, e eu falo a mesma coisa que eu falo para o rapaz, eu falo para a moça, que o corpo deve ser respeitado, que ninguém pode tocar, né, neles, e que eles não guardem segredos nenhum de mim, que sou o pai dele. Então, uma das causas que a gente observa numa criança, num adolescente, é a mudança de comportamento repentino. Então, se seu adolescente, se sua criança está com uma tristeza, ela está com medo de certas pessoas, ela está se isolando, se tornou agressivo de uma hora para outra, teve um rendimento escolar, de uma hora para outra caiu o rendimento escolar, está com silêncio excessivo. Então a gente precisa, como pais, e eu trago a responsabilidade hoje para o pai e para a mãe, é importante a gente notar esses tipos de sinais. O mês passado nós tivemos também um projeto da UNAD que é muito importante, e eu julgo, que é Encontro de Pais e Líderes, que reforça a proximidade do pai com o adolescente e o líder do adolescente na igreja. E esse encontro ele visa o quê? O pai poder falar um pouco de como é a rotina fora da igreja, e o líder também dizer como é seu adolescente ali dentro da igreja. Porque a igreja ela é uma parte do processo educacional espiritual do adolescente, mas ela não é o todo. Muitos pais de antigamente, eles costumam dizer: eu criei meu filho na igreja, e quando ele cresceu ele se afastou. Bem sabemos que a igreja é apenas uma parte do processo da educação do filho, porque passamos apenas 2 horas dentro da congregação. Então o restante da educação ela é feita em quê? Dentro da escola, no ambiente do lar. Então vai existir muitas influências que podem levar o adolescente ou a criança a se afastar. E o tema do Encontro de Pais e Líderes, se não me falha a memória, era limites com amor, né? Como ensinar seu filho o caminho que se deve andar, tendo limites, mas com amor. Limites é o quê? É impor regras que vai proteger ele de ir por um caminho errado, que ele possa se afastar da presença do Senhor e se frustrar, mas com amor, não tão duro o quanto ele possa ser, para que ele não possa ouvir aquilo como um amor, como um cuidado, mas sim como uma regra imposta. Então, esse encontro nos trouxe uma perspectiva e tem feito com que a gente abra os nossos olhos neste mundo que está tão corrompido para um tema tão importante, porque as crianças e adolescentes têm sofrido demais. Então, o pai ele tem que estar atento às redes sociais dos filhos, monitorar conteúdos. Por exemplo, se você tem uma criança dentro de casa e ele usa o YouTube, sabemos que hoje em dia tem como você baixar o YouTube Kids. Mas mesmo você baixando o YouTube Kids, você tem que acompanhar o conteúdo que a sua criança está assistindo. Porque nem todo conteúdo que se passa ali, ele é um conteúdo que pode ser assistido por seu filho. Até porque as ferramentas que são disponibilizadas hoje nos meios sociais e de comunicação, ele faz a IA, por exemplo, né? Isso. Se transforma lá, bota um adulto transformado
em uma criança e começa a conversar, interagir e também se torna um abuso. Nós estamos falando aí do Maio Laranja, dessa forma também se torna um abuso, né? Porque é um adulto por trás de uma câmera transformado em uma criança através de inteligência artificial e vai provocando, trazendo a criança para perto dele com uma falsa narrativa. Isso é tão interessante que o pastor falou, ele me trouxe à memória de uma psicóloga. Eu estava nas redes sociais e eu vi uma psicóloga falando que o YouTube Kids ele já serve para isso, para que conteúdos adultos não sejam passados para crianças. Mas a inteligência artificial, a IA, ela pega aquelas frutas, né, que agora tem, aquelas frutas de IA, e se passa por desenho. Mas o conteúdo da mensagem daquela fruta, aquela fruta que está ali no YouTube, ela é um conteúdo totalmente corrompido. Então, o YouTube como ferramenta não consegue burlar, eles conseguem burlar a ferramenta que bloqueia aquele conteúdo adulto. Então, pessoas com o coração mal intencionado tentam passar uma mensagem para influenciar as nossas crianças, muitas vezes os nossos adolescentes. Ele tem aqui um coração corrompido, então por isso o pai ele tem que estar atento, porque nem sempre a ferramenta consegue bloquear. Então existem maneiras de burlar essa ferramenta e tem sido utilizado essas maneiras para que venham atingir as crianças e o adolescente. Então a igreja, como uma ministrante da palavra, da verdade, sabemos que ela rema contrário às coisas deste mundo que são contrárias à palavra. Então a igreja tem esse papel também, orientando as famílias no cuidado com as crianças, na atenção aos sinais. Muitas vezes o líder, ele percebe um sinal que às vezes o pai não percebeu. E às vezes o líder chega ali no pai e diz, olha, eu percebi que seu adolescente está diferente, está acontecendo alguma coisa, e através daquele olhar do líder, chega a reflexão de alguma coisa que está acontecendo com o adolescente fora das quatro paredes. Então nós sabemos que há uma importância da igreja também, há uma responsabilidade. Trabalhamos com crianças, trabalhamos com adolescentes e não podemos ignorar esses fatos. Então não ignore, não esconda, procure ajuda. Existe um canal de denúncia no Brasil, Disque 100, Conselho Tutelar e Polícia Militar, o 190. Sabemos que a igreja verdadeira, aquela que prega a verdade, ela sabe que essas coisas são erradas, que é pecado, e não apoia nenhuma causa que seja contrária a isso. Por isso, Deus está conosco, nós somos contrários ao abuso infantil, ao abuso de crianças, e nós estamos levantando essa bandeira porque é uma bandeira dos céus. Sabemos que Cristo ama as crianças. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deuteronômio capítulo 6. Nós sabemos que diz que é no caminho, andando, sentado, à porta, na testa, no braço, em todos os lugares, nós devemos professar a nossa fé. Então, nós estamos aqui para abordar este tema. Se não me falhar a memória, nossa irmã Radassa vai louvar mais um louvor. E eu acredito que esse louvor é Ele Vive. Alívio. Nós vamos colocar aqui o louvor Alívio, para que ela possa louvar. E que você medite em toda essa palavra que foi dita aqui hoje. Porque existem psicólogos, existem psicopedagogos, existem pessoas preparadas que podem ajudar o seu filho, a sua criança. E se você, também que já é adulto, sofreu algum tipo de abuso, saiba que este crime ele não prescreve. Você pode procurar ajuda. Você tem amparo social, legal e também espiritual. Amém? O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil
fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. E o que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. E se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? Voltamos mais uma vez com o nosso tema de hoje. Nosso coordenador ele vai continuar falando um pouco mais sobre esse tema. Aproveitar que ele está aqui hoje, né? A gente tem bastante tempo, podemos discorrer sobre esse assunto. E ele tem coisas ainda para nos falar acerca do tema. Amém, Pastor Diogo? Amém, amém. Falamos muito como os líderes e os pais podem proteger seus adolescentes, suas crianças, sobre esse tema do Maio Laranja. Mas e os adolescentes, né? O que um adolescente pode fazer se estiver passando por algo tão difícil como é o abuso e muitas vezes procura ajuda em, vamos dizer assim, lugares que não são adequados, como com amigos
que nem sempre tem o melhor conselho, muitos deles se calam ou mandam se calar, né? O que o adolescente deve fazer é buscar ajuda, primeiramente, como o irmão Bruno falou, os pais são indispensáveis nessa área. Tem que ser o primeiro a buscar ajuda é com o pai e com a mãe. Avisa, mostra de alguma forma que está passando por essa situação. Se não conseguir com os pais, aí vem os líderes da igreja, as autoridades, né? E também, quando nós já temos alguns adolescentes que já têm um pouco mais de idade, vamos dizer lá com uns 15 anos, 16 anos, que conhece alguns de menos idade, ou até crianças que estão passando por esse tipo de problema, eles, se souberem, que nem sempre os adolescentes, né, aqui Radassa, nem sempre eles têm essa abertura de falar com um adulto, mas com outro adolescente termina conversando, né? E por ter essa abertura, não é esconder um segredo, que isso não é um segredo a ser escondido. Isso é algo para ser falado, para podermos chegar nessa adolescente ou nesse adolescente que estiver passando por esse problema e ajudar de alguma forma, né? Tivemos casos e casos em Campina Grande já que passamos durante a nossa coordenação. Estamos aí à beira dos 3 anos de coordenação da UNAAD já. E antes mesmo de passarmos pela coordenação, a minha esposa, a irmã Odete, né, falando nela aqui, um beijo para ela e para todas as minhas filhas e meu filho que está em casa. Elas já eram da UNAAD, junto com nossa irmã Andréa Luzia, e acompanhávamos indiretamente essas situações que aconteciam. E não se passava uma vez, 2 vezes isoladamente. Sempre tinha um caso ou outro durante o ano dessas situações, uns mais graves, outros menos, mas nunca deixavam de acontecer. Então é algo que precisamos sim investir. A igreja em si devemos investir nisso. Da mesma forma, temos outro projeto da UNAAD, que é o Setembro Amarelo, que é falamos contra o suicídio, né? Que em setembro nós estaremos trabalhando nesse tema, que vemos aí alguns jogos na internet, né? Alguns jogos que eles incentivam os adolescentes a tirar a sua própria vida. Exatamente. Interessante que, numa breve pesquisa que eu fiz, a idade entre 9 e 12 anos é onde aumenta o pico de suicídio. Exatamente, é a idade que mais é influenciada aos adolescentes. O inimigo, ele sabe que a mente do adolescente não é formada e ele fica tentando contra a vida daquele adolescente, criando situações para que ele venha ceifar a sua própria vida. Fazem desafios, né? Desafios, né? Até chegar no último, né? No limite, e ali ele ceifar a sua própria vida. Exatamente, é algo terrível. E aí é onde entra mais uma vez os pais, né? Nós lá em casa procuramos sempre acompanhar até as meninas adultas como estão, que hoje a minha filha não são mais adolescentes, uma tem 22, outra tem 20 anos. E elas sempre estão sendo acompanhadas, mesmo na universidade, mesmo já adultas, como diz, a gente sempre procura, o que é que estão vendo, o que é que está fazendo. Porque filho nunca deixa de ser filho, né? Filho sempre é filho. Minha mãe dizia, você pode ter 40 anos, você vai ser meu menino. Então é a mesma coisa, não muda não, o ciclo só continua. E nós nos preocupamos com ela. Então pais, líderes, avós aí, que são responsáveis por adolescentes, por crianças, prestem atenção, né? Vejam aí tudo isso. Esse tema não só sobre o abuso sexual, mas outras coisas que a internet é muito bom, certo? É uma ferramenta excelente para evangelismo, para outras coisas, para estudo, para adquirir conhecimento, mas também é uma ferramenta que pode destruir vidas, destruir famílias, e se nós brincarmos e dermos espaço, o inimigo está aí, tomando campo e fazendo o que ele quer para destruir a luz, aquilo que Cristo nos deu. Deus nos deu sabedoria, conhecimento e inteligência. Aí o inimigo usa disso para fazer e maquinar o mal contra
a igreja, contra as crianças, contra adolescentes, contra todos aqueles que estão, como esses dias foi o dia da família, né? Eu acho que foi ontem, não foi? Foi dia 15. Dia 15, né? O dia da família, aí está a família sendo bombardeada de todos os lados, mas nós precisamos estar firmes em oração e em constância, para que o nome do Senhor Jesus continue a ser glorificado na nossa vida. Deus abençoe a todos. Amém. Eu gostaria também de mandar um abraço para o nosso irmão Robinho, que tão bondosamente está nos assistindo, e os demais ouvintes que nos acompanharam nesse programa. Agradecer a presença do nosso irmão Emanuel, da nossa irmã Radassa. Qual a área, irmã Radassa? Da área central, Templo Central. Então, que Deus possa continuar te usando nesta terra. E você que fique firme e forte. E essa nossa trajetória aqui na UNAAD tão somente é para glorificar o santo nome do Senhor. Nem eu, nem o pastor Diogo somos remunerados, né? É verdade. Fazemos tudo pelo amor a Cristo. E Deus, ele tem nos ajudado. Então você, né, que é ouvinte, que é participante, você é adolescente, que está na sua congregação, coordenador, né, pode vir aqui participar conosco na rádio ou na área de Campinas todos os sábados, a partir das 16 horas. 16 horas temos adolescentes aqui adorando o santo nome do Senhor, temos também coordenadores, temos testemunhos. E meu desejo até o final deste mês é trazer o nosso coordenador Samuel. Samuel, não é o nome dele? Samuel Santos, que ele é advogado. E eu, pastor Diogo, a gente fala, né? A gente tem propriedade para falar, mas um advogado ou um psicólogo, ele é formado naquela área, então ele tem uma capacidade e um intelecto maior naquela área para que ele possa abordar certos tipos de temas. Então meu desejo é que, pelo menos até o último dia deste mês, o último sábado do programa, ele venha até aqui para a gente fazer ainda... Psicólogo, poderia até vir o casal. Por quê? A gente poderia tratar sobre este assunto, ela falar o que causa, né, um abuso na infância, na adolescência, e como a gente pode fazer para evitar isso aí. E o nosso Samuel, ele poderia trazer as leis que protegem os adolescentes. Sabemos que o artigo 5 da nossa Constituição, ele fala sobre os direitos da sociedade, em que tem direitos de proteção, de alimentação, de saúde, de tudo isso. A gente sabe que a gente temos o ECA, que também que protege a criança e o adolescente. Sabemos de várias leis que existem sobre abuso sexual. A gente está ainda falando desse tema. Sabemos que é um crime que não tem fiança. E se a criança não, o adolescente, até os 15 anos, até um beijo forçado pode ser caracterizado como estupro. Estupro, justamente, é o que eu ia falar agora. Às vezes as pessoas pensam que um estupro ele é chegar às vias de fato, mas não é. Um assédio forçado, ele se caracteriza como uma conduta inadequada em relação às crianças e adolescentes. Então, vou tentar, né? Sabemos que a vida do nosso irmão é corrida e a irmã também. Tentar trazer eles aqui para que a gente continue falando desse tema até se encerrar esse ciclo deste mês e que a gente possa, cada dia que se passa, orientar cada vez mais os pais, os adolescentes sobre esses tipos de acontecimentos para que eles venham se prevenir e que Deus possa estar cuidando deles e nós, como líderes e como coordenadores, poder estar alertando sobre o perigo destas coisas que ainda acontecem, que não deveriam acontecer. Mas sabemos que, como o Billy Graham fala, né? O mal do mundo não é a educação, não são os políticos, não é a nossa rotina. O mal do mundo é o pecado. Sabemos que todas essas coisas são oriundas do pecado. Desde que o homem pecou lá em Gênesis, e esse pecado ele foi transmitido, sabemos que todo homem ele peca e ele é corrompido. Lá em Coríntios capítulo 15 diz que o mundo, o homem que é cristão, aquele que serve a Deus, que crê em Cristo, esse corpo corruptível, ele se revestirá da incorruptibilidade e terá um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado. Então, este homem que hoje peca, que facilmente se corrompe, que facilmente se influencia pelas coisas do mundo, ele terá um corpo glorificado, não mais sujeito ao pecado e nem à morte. Então, aquele que crê em Cristo, ele encontra o caminho. Em João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ele liberta o homem do pecado. Ele diz, se verdadeiramente, né, fordes liberto, você será livre.
então você estará livre do pecado. Sabemos que todas essas condutas pecaminosas ela acontecem por quê? Por conta do pecado. Então, quando Cristo e quando o mundo olha para nós, ele diz, você é limitado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir aqui, acolá. Mas sabemos que quando Deus ele põe limites ao homem, é para que o homem não se frustre, é para que o homem não passe por problemas, para que o homem não sofra. Porque quando o homem decide ser independente de Deus, ele acaba passando problemas na vida. E até, Bruno, eu falo que quando nós escolhemos não pecar, é porque eu escolho, então eu sou livre para escolher. E quem é acorrentado pelo pecado, mesmo que ele tente, ele não consegue sair de lá. Tanto que nós vemos aí o índice de pessoas que saem das drogas, de vícios, né, tanto lícitos como ilícitos. Se não for Cristo na vida, é quase impossível. É verdade. E hoje foi um programa muito bom, aproveitamos bastante, podemos discorrer bastante sobre o tema. Gostaria de agradecer a presença do nosso pastor, coordenador, ele também que está aqui nesse projeto da Rádio AD Campina Grande, nos ajudando, nos dando essa força, esse apoio, e que possamos estar aqui fazendo a obra de Deus, glorificando o santo nome do Senhor. Desde já vou fazer uma oração, encerrando, entregando todos os adolescentes, mais uma vez, e as crianças, e este departamento nas mãos do Senhor. Mas para essa oração, eu gostaria que a irmã que está sentada ali, a mãe da nossa irmã Radassa, ela viesse fazer essa participação especial, orando e entregando todas as crianças, os adolescentes, nas mãos do Senhor. Ela não estava preparada, foi pega de surpresa, mas ela vai orar e Deus vai usar ela aí na oração e muitos lares podem ser impactados. A Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, moveremos montanhas. E ali não está se referindo ao tamanho do grão da mostarda, mas o tamanho da fé que pode ser crescida, né? A árvore da mostarda, ela é uma das maiores árvores do Oriente Médio. Então Deus ele pode multiplicar a sua fé nesta tarde. E muitas pessoas que nem lhe conhecem, através da sua oração, podem ser impactadas. Amém? Amém. Como é o nome da senhora? Regiane. A nossa irmã Regiane orando e nos abençoando, nos entregando aqui ao Senhor em oração. Amém? Eu quero saudar todos os ouvintes, né, com a paz do Senhor, porque a paz do Senhor é boa, é maravilhosa. Quando ela penetra a nossa alma, a gente sente alívio. Então, uma coisa tão boa assim, a gente tem que desejar para todos. É verdade. A paz do Senhor para todos. E vamos interceder juntamente comigo. Se você conhece algum adolescente, mesmo que não seja da sua família, alguma criança que esteja passando por situações difíceis, passando por dificuldade, por perigo, nesse sentido e em outros sentidos também, a gente deve se unir, né, nesse momento, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, várias pessoas orando juntas, unidas, num só propósito, o efeito é maior. É verdade. Então vamos orar intercedendo agora por todos os adolescentes, por crianças, por pessoas vulneráveis que estão passando situações difíceis. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença, Pai. Gratos a Ti por mais um dia que o Senhor concede, mais um dia de programa, mais um dia que o Senhor permitiu que fosse feito esse programa e que eu sei que vidas, Senhor, têm sido alcançadas, porque o Senhor trabalha com o Teu Espírito Santo e vai além do que nós possamos imaginar, do que nossa mente humana possa entender, possa alcançar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus justo e um Deus que socorre os aflitos. Pai, eu quero Te apresentar nesta hora as pessoas que se encontram agora em dificuldade, seja ela criança, seja ela adolescente, seja jovem. E por que não? Ancião, não importa a idade, o Senhor é o Deus de todos, que socorre a todos em dificuldade nesse momento. Meu Deus, em dificuldade
de vulnerabilidade, Senhor. Ajuda, socorre, manda um alívio para aqueles que estão se sentindo aprisionados no seu próprio corpo, aqueles que o diabo tem lançado, Senhor, setas, tem tentado aprisionar, Senhor, com seus pensamentos, com pensamentos contrários, com sentimentos ruins, Senhor, de pequenez, de desprezo. Meu Deus, ajude, levanta alguém para socorrer essas vidas, Pai. Que as pessoas, agora os adolescentes que muitas vezes passam por frustrações, que muitas vezes estão com medo, Senhor, que eles possam sentir agora da parte do Teu Espírito Santo uma ajuda, uma força maior, para que eles possam se abrir, que eles possam sentir o Teu amor e saber que tem um Deus que zela, que cuida, que criou e que tem cuidado de cada um nos mínimos detalhes. Tem cuidado de cada um, Pai, no livramento, no amparo, para suprir as necessidades, que muitas vezes adolescentes pensam que estão só, pensam que ninguém ama, que ninguém compreende, mas ajuda a tirar os embaraços das mentes, Senhor, de cada adolescente, de cada criança, o medo de contar, Senhor, para os seus pais, porque às vezes eles confiam no colega e o colega dá um conselho errado e diz que não tem nada demais e acaba aquela vida indo para o abismo, para uma situação mais difícil. Mas ajuda eles a confiar e entender que os pais amam, que a família, Senhor, ama, que o Senhor em primeiro lugar os ama de uma forma inigualável, Senhor. E em segundo lugar são os pais, porque o inimigo tenta colocar na mente deles que os pais não vão entender, que não vão aceitar, que não vão ajudar, mas que o Senhor venha tirar esses pensamentos contrários da mente de cada um e venha proteger cada criança, Pai. Aqueles que estão aí nas ruas abandonados, os adolescentes que muitas vezes são abandonados pelas famílias, Pai. Mas que o Senhor é o Deus que ampara, que socorre, levanta alguém para acolher, para manter, para ajudar essas vidas, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus por tudo. Amém. Que Deus possa fazer conforme a nossa irmã Regiane orou em todos os corações. Agora, para encerrar, eu vou colocar um louvor aqui aos olhos do Pai, e você fique meditando na letra desse louvor, e que Deus vos abençoe. E eu quero